Olá, meu nome é Ricardo Amaral, sou especialista em aquecedores da Ring e venho aqui apresentar a vocês os aquecedores de 20 litros, que é uma família, que vai ter o 20 litros branco, o inox e o black, que é a Airfire. Vou apresentar a parte de características, os benefícios que você tem para adquirir esse aquecedor e qual o funcionamento dele. Bom, o funcionamento dele ele vai ser acionar quando você abrir um ponto de consumo. Então, abrir uma ducha ou uma torneira, ele vai passar água e ele vai iniciar o funcionamento. Quais são os diferenciais que ele vai ter? Ele tem uma chama modulante. O que seria a chama modulante? Conforme essa água vai passando no aquecedor, ele vai ligar e ele vai buscar a temperatura que está selecionada. Por exemplo, aqui está 50 graus, ele vai aumentar ou diminuir a chama para alcançar essa temperatura. Da forma que, se eu abrir uma ducha ou fechar uma ducha, ele vai sempre modular a altura da chama. Outro benefício é o bivolt automático. Significa que eu posso ligar na tomada tanto 127 ou 220 sem nenhum risco de queimar. Outro benefício que você tem nesse aparelho é a chapa fosfatizada. O que seria uma chapa fosfatizada? O equipamento ele vai ter uma pintura interior antes dessa daqui. Então eu tenho a chapa, ela é limpa, passa primeiro essa pintura de fosfato e depois eu pinto. Qual o benefício que eu vou ter aqui? Eu vou ter um branco por muito mais tempo e um equipamento com muito mais proteção. Outro item que é interessante nesse equipamento é ele ter uma ventoinha. Qual que é a função dessa ventoinha? É expulsar os gases da combustão. Então você tem, quando ele funciona, ele joga esse gás da combustão. Só que não é uma ventoinha fixa, é uma ventoinha modulante. O que significa modulante? Conforme eu aumento a chama, eu também aumento a velocidade da ventoinha. Conforme eu abaixo, diminuo a altura da chama, também diminui a velocidade da ventoinha. Isso faz com que eu tenha uma ótima combustão do equipamento. E também tem a função solar. O que seria uma função solar? Vamos supor que eu tenho na minha casa, eu tenho um solar térmico, onde o sol vai aquecer o coletor vai aquecer a água e eu estou com a água armazenada. Essa água ela vai passar por dentro do aquecedor, vai entrar e sair por dentro do aquecedor. Se a temperatura que eu selecionei aqui for maior do que a temperatura que está passando, o que acontece? Eu estou com uma água fria no meu boiler, então ele vai complementar essa temperatura. Se for ao contrário, eu estou aqui com 50 graus e a água que vem do boiler vem a 55, 60 graus, vai passar pelo aquecedor e ele não vai ligar. Por quê? Porque a água que vem do boiler ela é mais quente do que o que está selecionado. Essa seria a função solar. Aplicações dos aquecedores 20 litros. Como que funciona? Como que eu dimensiono o meu aquecedor? Bom, um equipamento de 20 litros, eu posso usar uma ducha de 20 litros ou duas duchas de 10, sempre o somatório dos pontos. Sejam duchas, torneiras, pontos de consumo diversos, sempre vai ter que ter um volume máximo de 20 litros para que o equipamento ele atenda. Então eu posso ter hoje duchas no mercado que são de mais ou menos 8, 10, 12 litros. Então eu tenho duas duchas de 8, 8, 16, eu pretendo ter uma torneira de 4. Então 8, 16, 20. Também posso ter duas duchas de 10 ou uma ducha de 20 e assim por diante, para que funcione perfeitamente o equipamento e atenda a sua demanda. Bom,